O título da mensagem de hoje é Razões para Crer. No capítulo 20 de João, no verso 25, está escrito: Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Aqui está contando o episódio de quando Jesus apareceu para os discípulos, só que Tomé não estava com eles nesse momento. E quando ele voltou para junto dos outros apóstolos, eles falaram para ele que Jesus tinha ressuscitado, que tinha ido falar com eles, só que ele não acreditou. Ele falou que ele tinha que colocar o dedo no lugar onde foram pregados os pregos, não de Jesus, para acreditar. Ele precisava de razões para crer. Os argumentos que vão ser tratados aqui são o cosmológico, teleológico, arqueológico e profético. Argumento cosmológico. Tudo que teve começo tem uma causa. O universo teve um começo. Então, o universo teve uma causa. Essa é uma afirmação da ciência. Para Isaac Newton, o principal objetivo da ciência é realizar uma argumentação retrospectiva ao longo da cadeia de causas e efeitos mecânicos, até chegar à primeira de todas as causas, que certamente não é mecânica, a primeira causa não causada. Ou seja, para Isaac Newton, o objetivo da ciência é ir voltando. Isso causou isso aconteceu por causa disso, até chegar no momento que não pode ter sido de uma forma mecânica. Algo ou alguém tem que ter feito aquilo. Para Isaac Newton, essa causa primeira não causada tem que ser toda poderosa, inteligente, imaterial, além do espaço, eterno e pessoal. Essas são algumas das características de Deus. Essa é a nossa Via Láctea. E o nosso sistema solar é apenas um pequeno pontinho desses vermelhos. Então nós somos muito pequenos diante do universo, diante da galáxia. Na revista Super Interessante, uma vez ela fez uma reportagem com o título 29 coisas que não fazem sentido. E nessa reportagem está escrito: se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Se fosse mais fraca, não seria capaz de agregar a massa em estrelas. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um lugar habitável. A pergunta que não quer calar: quem ou o que fez essa tunagem, ou regulagem do cosmos, lá no começo de todas as coisas? Então, aqui está falando que se a gravidade fosse um pouco mais forte, não teria vida. Se ela fosse um pouco mais fraca, também não teria vida. Então, quem ou o que fez essa regulagem tão certa no universo? Apenas Jesus, o Criador e mantedor de todas as coisas, poderia ter feito um universo tão perfeito e tão regulado. Voltando ao nosso tema, razões para crer. Argumento teleológico de projeto, projetista. Tudo que tem projeto, tem projetista. A vida tem projeto, então a vida tem projetista. Essa primeira imagem são todas as peças que são necessárias para fazer um Fiat Uno, o mais simples de todos os carros. Então, ele não surgiu do nada. Precisou que alguém projetasse ele, precisou que alguém fosse atrás dos materiais. Alguém teve que construir esse carro. Igual uma casa, a casa não surge do nada. Alguém tem que ir na planta, tem que projetar essa casa, ver se ela vai ser segura, se ela vai ser confortável. Alguém tem que pegar os materiais para construir essa casa, alguém tem que construir essa casa. Igual no Monte Rushmore. Esses rostos não surgiram do nada. Alguém teve que projetar, teve que um escultor lá esculpir esses rostos na rocha. Até mesmo uma palavra na areia não surge do nada. Alguém teve que ir lá e escrever isso na areia. Se fosse impresso como listas telefônicas, o genoma humano formaria uma pilha de volumes de cerca de 170 metros de altura, pouco menos da metade do Pão de Açúcar, de 392 metros. Então, se o código que está dentro de nós fosse escrito em folhas de papel, ele daria mais ou menos a metade do Pão de Açúcar. Esse é o Pão de Açúcar. Então, Deus nos fez de modo muito perfeito, tanto que ele colocou muitos códigos dentro da gente e cabe tudo dentro da gente de uma forma organizada e perfeita. Agora vamos falar sobre as engrenagens. Essa é a pata do grilo, da pulga, todos os insetos que pulam alto. Eles dobram eles têm uma engrenagem na pata. Eles dobram a pata
e desdobram para poder pular, que é por meio de uma engrenagem que eles conseguem pular tão alto. Argumento arqueológico. Durante a campanha do Egito, Napoleão queria conquistar o Egito, porque ele admirava muito os generais Júlio César, Alexandre o Grande, que também conquistaram o Egito. Então ele queria conquistar o Egito, só que ele falhou e foi derrotado. Mas ele levou uma estela de volta para a França com ele, que era uma pedra que tinha o mesmo texto escrito em 3 idiomas. E em 1798, Champollion conseguiu traduzir a Pedra de Roseta. É como ficou conhecida essa estela que Napoleão trouxe consigo. No ano de 1947, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Um pastor de cabras estava cuidando do seu rebanho e uma cabra entrou dentro de uma caverna. E esse pastor pegou algumas pedras para tentar jogar lá dentro e ver se a cabra voltava, saía para fora. Só que quando ele jogou a pedra lá dentro, ele ouviu som de alguma coisa quebrando. E quando ele entrou lá, ele achou vasos como esse, com pergaminhos dentro. E depois foi descoberto que esses eram partes da Bíblia. Também foi descoberto uma oração do sacerdote egípcio Ipuwer ao deus Horus, menciona algumas pragas do Egito. Foi descoberto um texto que um sacerdote egípcio pede proteção ao seu deus, mencionando algumas das pragas do Egito. Argumento profético. Segundo Isaac Newton, a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana, mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. Então, para Isaac Newton, os profetas têm uma autoridade muito grande. Um bom exemplo de profecia que se cumpriu é a de Daniel 2, onde Nabucodonosor tem um sonho como estátua e Daniel interpreta esse sonho. A cabeça de ouro era a Babilônia, o peito e os braços de prata era a Medo-Pérsia, o ventre e as coxas de cobre era a Grécia, as pernas de ferro era Roma e os pés de barro de ferro, os 10 reinos que surgiram depois de Roma. Mas não vamos nos aprofundar muito nesse assunto. Também tem a profecia sobre Tiro. No tempo de Ezequiel, no século IV a.C., Tiro, era o mais importante porto fenício. Jamais havia sido dominada por um rei estrangeiro. O profeta revelou que Tiro seria capturada por um rei babilônico, chamado Nabucodonosor, no capítulo 26, escrito no ano 590 a.C., 16 anos antes. Os versos 4 e 5 dizem que a cidade seria completamente destruída. Seus muros e torres cairiam e os pescadores estenderiam suas redes para secar em cima dos escombros que haveriam de sobrar. Mais de 200 anos depois, Alexandre terminou de destruir a cidade, jogando os entulhos ao mar. Hoje, pescadores usam essas pedras para secar redes. Então, o profeta Ezequiel, fez uma profecia sobre Tiro, que ela ia ser destruída. Só que naquele tempo ninguém acreditou, porque naquele tempo Tiro era o porto fenício mais importante da época. Só que 200 anos depois, Alexandre terminou de destruir Tiro. E, assim como Ezequiel profetizou, hoje os pescadores usam essas pedras para secar suas redes. Essas foram apenas algumas das razões de por que crer em Deus ou na Bíblia. Existem muitas outras, mas que nós possamos sempre estar estudando a Bíblia, sempre estar em oração, em comunhão com Deus e assim nos preparar para o céu.